há uma comissão no Senado que aprovou uma lei cuja intenção é proteger as crianças de ambientes digitais. Não é? Todos sabemos dos males que podem trazer, tanto quanto benefícios, depende. Como, inclusive, para a gente que é adulto. Também é preciso filtrar tudo, né? E ver o que interessa e, de fato, acrescenta alguma coisa ou o que é essa enormidade de baboseiras também que estão aí, né? Sem, sem qualquer outro proveito. E a gente é que tem que começar a filtrar um pouco melhor, né? Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Como quer dizer, essas cerca de 5 pessoas que rodeiam a gente, de certa forma, influenciam na nossa vida. A internet, nesse contexto, deve ter poder muito, do tanto que a gente usa a internet no Brasil, seguramente esse é um ambiente digital que tem mais influência ainda do que os antigos 5 que te rodeavam, né? Agora, isso no universo de alguém intelectualmente já adulto é uma coisa. Você pode, se não se desejar, você pode se defender. Agora, e no ambiente infantil, alguém tem que ficar de olho nisso. É muito grave o que está acontecendo. Muito comum. Você está aí no churrasco, tem lá o pai e mãe se divertindo, um bebê, uma criança no carrinho lá, ou no bercinho, sei lá. E essa criança quer atenção, aí vão lá e tá, um celular na testa, põe na frente ali, passa o churrasco inteiro. Todo mundo festejando e o bebê lá, mexendo naquilo. Estou dando um rápido exemplo aqui de como as coisas no dia a dia se extrapolam e vão, muitas vezes, sem qualquer cuidado e filtro de um adulto, né? Cair nas mãos das crianças. Por isso, é mais que providente que essa lei aí venha a proteger mesmo. A multa pode chegar a 50 milhões. O projeto prevê regras para redes sociais, aplicativos, sites, jogos eletrônicos, produtos e serviços virtuais e a criação de mecanismos para verificar a idade dos usuários. Num país que teve que ter uma lei para colocar uma cadeirinha com cinto no banco de trás, porque muitos pais nunca protegeram essa criança, é pela lei que vai ter que regular muito daquilo que já deveria ser tarefa natural dos cuidadores de quem é responsabilidade dessas crianças. E agora a lei vem exatamente para isso, tentando regular uma situação bastante perigosa nos últimos tempos, a meu ver, pelo menos. Mas quem sabe falar com muito mais propriedade a respeito disso é a doutora Ana Paula Siqueira. Ela é especialista em Direito Digital e Cyberbullying. Doutora Ana Paula, bom dia, muito obrigado pela gentileza. Bom dia, prazer estar conversando com você e sempre é muito bom que tenha esse espaço para que a gente possa falar sobre educação digital para trazer bastante informação de qualidade para os ouvintes. Ainda mais num país como o nosso, que dizem que é campeão mundial no uso diário de celular e internet, né? E também o campeão mundial em cyberbullying, Também. também. E também campeão, ou segundo país do mundo sem noção da própria realidade, de acordo com pesquisa mundial. Olha a gravidade de toda essa pesquisa. Esses números todos somados estabelecem uma grande preocupação de que o Estado interfira de alguma maneira, porque senão... Concorda comigo, doutora? Exatamente, tanto que toda a lei está sendo montada justamente para quê? Para dar obrigações para as Big Techs, que são as empresas de software, de aplicativo, de jogos, enfim. A ideia é que eles, primeiramente, né, era proibir que as crianças por si só abrissem, né, as contas nesses aplicativos e redes sociais. Aí deram uma amenizada, né, para permitir que essa criança vincule ao seu responsável legal, que na verdade acaba sendo o seu irresponsável legal, né? Então, ainda isso é uma coisa um pouco focada no direito americano, porque para o direito brasileiro, quem tem menos de 16 anos não assina nada, não faz nada, não tem tudo que um menor de 16 anos faz juridicamente, não existe.
Ele não tem essa capacidade civil, ou seja, só entre 16 e 18 anos incompletos que ele vai ter essa capacidade, desde que é assistido pelos pais. Antes, ele não assina, ele é representado, tá? Então mas a criança assinou. Não quer dizer absolutamente nada. Menor de 16 anos, tudo que faz é nulo. Então, veja, esse é o primeiro ponto que eu entendo como equívoco, porque teria que ter uma correlação com o direito brasileiro e não com o direito americano, né? O direito americano, eles têm o COPPA e eles falam que é para maiores de 13. A gente não tem essa figura do 13 anos no Brasil. Nós só temos essa figura a partir dos 16 anos. Então, esse, ao meu ver, é um dos equívocos do projeto. Um dos acertos, ao meu ver, é você começar a colocar todas as vezes que entra algum conteúdo, né, relativo a assédio sexual, pedofilia, bullying, que agrida crianças e adolescentes, essa rede, o software, tem que retirar imediatamente do ar e notificar ao Ministério Público. Se não o faz, certo? Qual seria a consequência? Então, o projeto de lei ele dá algumas ideias. Ele fala, primeiro, ou você 10% da multa do faturamento do ano anterior, que para uma Big Tech é milhões, centenas de milhões de reais, né? Então, veja, teve a Nvidia, que é uma empresa Big Tech, só no último quadrimestre teve 12 bi de dólares de lucro. Então, é muito, muito, muito dinheiro. Ou ainda, né, multa de 10 a 100 reais por usuário, desculpa, 10 a R$ 1.000 por usuário. Então, se essa rede tem 1 milhão de usuários, você multiplica esse valor por 1 milhão, ou 10 ou 1.000, de acordo com o que vai ser fixado pelo juiz. E o grande ponto disso é o quê? Para que tenha rapidez, que a gente sabe que isso não acontece no WhatsApp, isso não acontece no Telegram, isso não acontece em diversas redes. Big Techs, minha gente, vamos só situar aqui muita gente, só para facilitar o entendimento do que ela está dizendo. As Big Techs são essas grandes plataformas, grandes operadoras de internet no mundo inteiro, seu Instagram, Facebook, Google, essa parafernália toda aí, através dos quais a gente navega. Então, agora, doutora, sempre que elas foram chamadas aqui no Brasil a responsabilidades locais, elas praticamente nos trataram com uma certa arrogância até, né? Eles se apresentam com uma certa arrogância. Eu lembro que foi votar aquela questão do controle lá de conteúdos e tudo mais no Congresso, e os deputados estavam tão animados em discutir isso, aí o lobby entrou ali, fez visita aos gabinetes, e depois ninguém falou mais nada, né? Impressionante como eles agem com um poder e com uma arrogância, como se o país fosse deles, assim, como se a gente aqui pouco significasse, né? Às vezes eu me pergunto se não o é, né? É, Então, né? às vezes eu até me pergunto exatamente isso que você falou, se não o é. Mas a grande questão é por isso que eu entendo que é importante fazer essa regulamentação. Então, vejam, quando teve uma juíza que suspendeu o uso do WhatsApp, ela estava pedindo informações para o WhatsApp, tá? Vide Facebook, vide Meta, né? Que é o mesmo grupo. Que era para apurar informações sobre tráfico de drogas. E aí o Facebook respondeu até por inglês, né? Ela foi lá e bloqueou. E aí teve muito mais gritaria por bloquear, Uhum, né, o é. WhatsApp, O povão ficou do bravo. que por É, exatamente do que a gente procurar responsáveis de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de crianças, tráfico é. de órgãos, porque isso tudo hoje, né, acontece dentro dessas plataformas. Porque os juízes, eles vão pedir o quê? Eles pedem para que se abra
Ele pede a escuta telefônica, e aí vai Vivo, Claro, TIM, Oi, enfim, qualquer operadora que o valha, certo? Então fica para essas operadoras. Elas atendem as respostas judiciais sem problema algum, mas é óbvio que os criminosos já Eles sabem. estão. Então tudo isso caminha dentro dessas plataformas. E assim, veja, não é só o WhatsApp e Telegram, tem mensageiros eletrônicos, que é o nome disso, né? Que todo mundo só chama de WhatsApp, mas é mensageiro eletrônico. Nossa, tem centenas deles. Então, a regulação não pode ser apenas para os maiores, tem que ser para todos, porque para fazer uma rede paralela é muito rápido, né? Então, é isso que é a grande importância dessa regulamentação, que é justamente o que? Você colocar apenas pesadas, para que depois você não tenha aí uma empresa falando, né? Olha, não, eu tenho criptografia de ponta a ponta e eu não sei de nada do que acontece. É, E é um absurdo, né? é. É um absurdo porque o WhatsApp foi vendido em 2017 por mais ou menos 22 bilhões de dólares. Então, veja, ninguém paga para usar o WhatsApp. Você não tem um pagamento mensal de uso de WhatsApp. Depois você não tem também propagandas rodando dentro do WhatsApp da mesma forma que tem, e isso vale para o Telegram e vale para todos os outros. Se você não sabe para que aquilo serve, se você não vê absolutamente nada, por que você paga 22 bilhões de dólares? Por amor à comunicação? Essa é que é a grande É questão. verdade, hein? Se ela não tem uma fonte de renda, em tese, Em tese, ela né? vive de quê? De brisa, o WhatsApp? É verdade, sabe que eu nunca tinha Exatamente, se pensado você não nisso? vê nada, né? Então, eu Hum, paguei 22 bilhões de dólares uhum. por um aplicativo do qual eu não sei o que os usuários fazem lá dentro, tudo passa pelo meu servidor, mas eu não sei o que acontece dentro do meu servidor também. E que é isso que as pessoas não entendem. O WhatsApp não é de um telefone para o outro, né? O WhatsApp é de um telefone para o servidor e desse servidor para o outro telefone. Isso vai em fração de milissegundos, mas E, e você não paga nada. a gente não paga nada, a gente paga com Sim, privacidade, a gente paga com dados. Então, a partir entendeu? do momento que você lê os termos de uso ou de uma rede Uhum. social, aí eu tô falando de todas, tá? WhatsApp, Telegram, TikTok, Instagram, você fica É, escandalizado. Você não tem privacidade nenhuma, o seu microfone eles podem capturar, eles abrem é, e fecham sua câmera e por aí vai. vamos lembrar que o dono disso tudo não é a Madre Teresa de Calcutá, que era uma santa, né, gente? Mas eu vou ser sincero com a senhora. Ou eu mudo meu pensamento nos últimos tempos, eu ando pensando muito nessas coisas, ou a gente tem que abandonar geral, porque o que eu tô vendo é assustador. Eu não sei se vocês têm percebido. As- Uma das Cada coisas que é canal muito idiota. importante é evitar essas conversas Influencers. nevrálgicas em WhatsApp, né? Influencers que não têm o menor preparo para nada, para acrescentar nada. Quando eu olho lá 500 mil visualizações, nós estamos perdidos. Não é possível, gente. Quanta asneira, quanta besteira. E eu fico pensando, será que o resto do mundo também aceita tão passivamente tanta bobagem, né? Ao mesmo tempo, já que nós somos campeões mundiais, ficar olhando a internet o dia inteiro, o povo que mais usa, que mais olha lá. Doutora, essa criança aqui, outro dia vi uma entrevista de uma profissional especialista em comportamento adolescente, enfim, analista de adolescentes, crianças e adolescentes e tudo. E pelo menos ela disse isso, que só para ter uma pequena consequência do que é um descontrole dos conteúdos para as crianças. Ela estava dizendo assim que as meninas estão agora ovulando, menstruando, enfim, entrando na fase daquilo que seria a puberdade, enfim, o que antes era 12, 13 anos, que ela tem casos lá de 9 e pouco, 9 e meio. E o que eles estão percebendo é que
As meninas estão entrando nessa fase muito mais cedo, porque houve um despertar sexual antecipado, desde ali dos tempos de criança. O despertar sexual por apelos de internet, de imagens e até de pornografia às vezes, e isso desencadeou um amadurecimento antecipado dessa criança para a fase em que ela vai desenvolver toda a sua possibilidade reprodutiva e tudo mais, no caso das meninas. Então, ela, pelo que entendi, ela disse, olha, tudo isso é esse universo descontrolado de informação chegando na hora errada e dando um despertar também precoce demais para a sexualidade dessa criança. Se isso for verdade, é um exemplo, um dos muitos que poderiam ser dados, doutora. Como essa criança hoje, se não tiver aí uma proteção, ela realmente pode ter consequências muito graves. Uma das coisas que a gente sempre sugere para os pais é a instalação de controle parental, né? Ou seja, aplicativos específicos, não só para você saber o que o seu filho olha, mas para você proibir esses acessos, tá? Então, realmente vetar, pode abrir. Então, eu tenho também, né? A gente não consegue ficar sem. E a nossa mãe também não ficava olhando para nossa cara 24 horas do dia, né? E a grande questão é o quê? Eles precisam sentir que tem uma rede de apoio e que sim, vai escutar muitos nãos, né? Então, a coisa que eu mais falo é: posso ter WhatsApp? Não. Posso ter Instagram? Não. Não tem 13 anos, não, sabe? Eu acho ainda que 13 ainda é pouco. Eu acho que ainda tem que ser mais para frente. Então, esses bloqueios eu coloco todos, né? Ela odeia, odeia com todas as forças, né? Ela falou que uma das coisas que ela mais odiava era o Covid e esse aplicativo, né? E por quê? Porque fura o balão dela. Então, ela tem bloqueio de tela. Isso é possível fazer, não só tem inúmeros aplicativos. Então, ou seja, acabou a tela, 6 horas da tarde acabou, e aí depois eu tenho que abrir a tela, por quê? Porque a escola utiliza uma parte ali de uso de tecnologia. Mas eu sei o que ela está fazendo na escola, sei os sites que ela está abrindo na escola. Então, isso tudo é importante e o pai e a mãe têm que entender que não é só olhar o celular. Você tem que conversar com as pessoas com quem ele conversa. Ah, mas isso é chato. Putz, mas senta lá. Quem é você? De onde você é? Né? É, e aí? É do clube? É da escola? Da onde que você conhece essa pessoa? Então é o que eu falo, você pode jogar com os amigos que você conhece pessoalmente. O amigo da escola, o amigo do inglês, pode. Não é, não vai falar, acabou, né? Ah, mas você está vendo que é uma criança, mamãe? Não estou vendo nada, tem inteligência artificial para tudo, eu não sei quem é. Eu falei, me desculpa, colega, eu não sei quem você é, desligo. Ah, você me fez passar carão. Eu falei, paciência, filha. Então agora chora para o céu e vai só falar com quem você efetivamente conhece. Então, veja, e aí ele tem que saber que você olha gaveta, que você olha e-mail, né? Ah, mas isso não fere a privacidade? Não, juridicamente. O mundo Tá? está tão delicado, né, doutora? Não pode fazer mais nada, né? Não, juridicamente é possível. Não, eu Tá? digo assim, Juridicamente não tem direito de privacidade entre os filhos menores e seus pais ou responsáveis legais. Então ela já sabe. não, Né? Aquilo que a mãe falava, né? é, Quem come aqui, beija aqui. É isso. mas nós brasileiros queremos só a parte gostosinha das coisas. Então, eu vejo aí todo mundo falando de liberdade de expressão. A turma gosta de ler o artigo 5º da Constituição, porque ele é bacaninha, né? Ele fala que todo mundo tem direito. Mas ninguém quer ler a regulamentação das outras leis em que você pode ser punido se irresponsavelmente difamar, caluniar. Essa outra parte da lei a gente não quer ler. A gente quer só a parte dos direitos, né? E porque a gente é dado a coisas gostosinhas. Tudo no mundo tem que ser gostosinho, senão não tem graça. Ó, quer saber? Pai e mãe não é coleguinha de escola.
tem que ser o maior amigo do filho, o maior deles, de todos, mas não um coleguinha de escola, entendeu? Porque parece que está proibido fazer tudo nesse mundo, não pode falar mais nada, não pode mais isso aqui. Ah, mas você não pode repreender uma criança, porque não, mas dá, mas escuta. O negócio vai correr frouxo, sim, até por que que não vamos assumir a função de pai? Doutora, isso interfere tanto, o meio social e até a vida política de um país interfere tanto na vida da família, que eu me lembro, eu tive meus filhos em 84, meu primeiro, o segundo em 86. Fim de regime militar. Naquela época, os pais, amigos meus, nós estávamos num tempo que era feio ter disciplina, feio ter regra, feio mandar. Porque saímos de um regime militar e, não, agora os pais tinham que ser amigões dos seus filhos. Eu não entrei nessa onda, não. E muitos entraram. Não, senhor, eu sou o pai, caramba. Sou amigo dele. O maior amigo que ele pode ter. Vem cá, no meu colo. Mas vem cá, vem. Aqui. Ajuda aí. Vamos dar uma arrumada na tua cama, pelo menos, quando você levantar. Vamos ajudar aqui as coisas, vamos não sei o quê. Não. Hoje o sujeitão levanta, não arruma nem a cama aqui. A coisa está num tempo que tudo é um apelo para o esforço zero e recompensa 1000. E aí os pais entram nessa onda proporcionando isso mesmo, né? E tal. E aí nesse campo da internet há uma permissividade gigantesca. E eu percebo que principalmente porque os pais não conseguem falar não. Como se eles fossem obrigados a dizer sempre sim. Sim, porque se o filho do outro lá pode, então o meu também tem que ser moderninho. Aí dá um conflito entre... Ah, você está ficando velho. Eu tenho escutado muito isso. Está ficando velho. Falei, é mesmo? E desde quando os valores antigos eram tão feios assim? Né? Então eu estou desanimando, viu? Porque estou achando que eu estou ultrapassado já. Algumas vezes falam umas Não, coisas aqui. não está. Pode ficar absolutamente tranquilo, porque isso que você falou é a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, esses pequenos serviços proporcionais à idade, né? Hum? Então, veja, arrumar sua cama não é trabalho escravo infantil, tá? É arrumar o seu quarto, pegar, passar um aspirador no quarto, limpar a sua mesa, arrumar a sua mochila, lavar o seu estojo, né? Ajudar em pequenas tarefas, botar o talher na mesa, e isso não é trabalho infantil, né? Então, veja, uma das coisas também que o próprio Código Civil exige, tá? É que realmente tenha essa vigilância e justamente que se diga esses nãos. Porque toda vez que não tem a vigilância e você não coloca essas restrições, a lei ela já te dá o sentido oposto. Ele vai falar, você teve o seu filho, você não educou, o que, que vai acontecer? Qual que é a consequência se essa criança causa algum dano moral ou material? Você paga. É simples assim. Então, as pessoas, elas vêm com essas teorias, mas, na verdade, são teorias que, ao meu ver, eu trabalho muito com pedagogos, muito, né? E os pedagogos, veja, isso eu estou falando de diversas linhas, seja Waldorf, Paulo Freire, Dewey, enfim, todos eles falam que é necessária essa interação da criança com a realidade, né? Então, a partir do momento que você tira a criança da realidade, ela não sabe o que é esticar uma cama, você está prejudicando essa criança. Aí tô falando que os pedagogos me dizem isso, tá? Eu não tenho esse estudo pedagógico. E isso também prejudica onde? Na cognição, quando ela vai para a escola. Porque se ela não sabe fazer um mínimo, né? Eu não sei colocar um copo na mesa, eu não sei pôr um prato na mesa, né? Então, como é que ela vai conseguir ter uma socialização completa, se ela não sabe nem oferecer um mínimo para os pares dela? Então, esse é um ponto que, quando as pessoas falam, e eu escuto muito exatamente isso que você falou, dessas asneiras, né, na internet, são coisas que não têm fundamento nem pedagógico e nem jurídico, né? Da minha parte, do ponto de vista jurídico, eu vejo isso como um absurdo,
tá? Então, juridicamente, isso é um absurdo, isso é uma afronta ao direito humano fundamental dessa criança, porque você não promove, né? Você não deixa que ela se torne um ser humano sociável, e nós homens somos seres sociáveis. Então, isso esses absurdos, não pode falar nada. Quem geralmente fala isso são pessoas manifestamente ignorantes do ponto de vista pedagógico, do jurídico, né? Que obviamente estão a eterna busca pelo like, né? E como você perfeitamente falou, pela facilidade, pelo prêmio 1000 e o esforço zero. É o que a gente percebe, né? A começar pelos brinquedos, né? O brinquedo hoje já é um brinquedo que você liga on-off, no máximo. E ele faz tudo. Eu temo que a gente esteja preparando aí lá para o futuro, para daqui a algumas décadas, me desculpe, se não uma geração inteira, mas boa parte dela, frouxa. Uma enorme dificuldade de enfrentar a vida. Um dos pontos, né, e até foi com base nisso, eu, né, sou presidente hoje do SOS Bullying, que é de Serviço, Orientação e Suporte às Vítimas do Bullying, e é justamente para quê, né? Nós trabalhamos vários pontos, né, com essas crianças, adolescentes, que para o bullying, né, a lei do bullying não coloca limitação de idade, né? Quem pode ser vítima? Professores, alunos e famílias. Quem pode ser agressor? Professores, alunos e famílias. Então, a associação visa proteger toda essa comunidade escolar. E dos pontos que é trabalhado é o detox digital. Então, tem que ter essa questão dessa desintoxicação, até para que a vítima tenha contato com ela mesma, né? Que muitas vezes isso não permite. Às vezes o psicólogo não consegue chegar nessa vítima porque ela está tão imersa no celular, na vida dos outros, que ela não olha para a própria. É verdade. Há pouco eu falava que dizem que a gente antigamente era a média das 5 pessoas que mais estavam ao nosso redor. Hoje em dia, você então poderia dizer que nós somos a média dos, talvez não 5, mas até mais, sites e coisas que a gente vê. Dá uma olhada naquilo lá e você saberá quem somos nós. Dá uma olhada no Facebook de uma pessoa, no Instagram de uma pessoa, e veja, ela é aquilo ali. Porque ali ela ficou à vontade, né? Exatamente isso que você falou, que as grandes empresas contratam e gastam bastante dinheiro hoje com RH, justamente para quê? Para que esse RH investigue a vida das pessoas na rede social. A senhora lembrou bem. A pessoa não consigo emprego, sabe? Mas aí onde ele se inscreve para buscar uma vaga de trabalho, ele não sabe. Que a empresa lá vai dar uma olhada no Facebook dele, chega lá e tem um monte de bobagens no Instagram. E não é só assim. Eu renovei esses dias meu visto americano e eles queriam saber meu Instagram e meu Facebook. Sabe para quê? Eles vão conceder o visto para mim, mas vão me olhar lá. Quem é esse cara aqui? Exatamente. Entende, gente? Exatamente. Então, você acha que é uma farra, uma beleza. Vou pôr tudo que tem lá no Instagram, no Facebook, põe tua vida lá, põe... Vocês viram ontem uma campanha? É o sincerão, né? Exatamente. As pessoas com uma sinceridade que não é mais sinceridade, é crime, enfim. A menina ontem, vocês viram lá que botaram lá, a menina teve um câncer do olho e os pais estavam fazendo uma vaquinha, coitados, desesperados para poder operar essa criança. E tinha foto da criança lá, na publicação, né? Coitado. Alguém pegou essa foto lá em Minas e fez um outro nome para essa criança, estava recolhendo dinheiro lá para aplicar golpes. Gente, não fica colocando tudo também na internet, foto. Você vai para a praia, bota aquele monte de foto, vai para não sei aonde. Caramba, mas na hora que você vai para a praia, vai se divertir, faz isso para você, para o teu prazer. Não é só para ficar mostrando para os outros, tua intimidade. Mas, enfim, isso aí cada um faz o que quer. O fato é que a criança ela é intelectualmente frágil, né? Diante da capacidade intelectual dos farsários, de gente que quer ganhar dinheiro a qualquer custo.
através da internet, pelos meios todos que estão aí. E aí a família precisa assumir a responsabilidade dela. Mas o Estado realmente tem que cobrar dessas operadoras todas o mínimo, aliás, o máximo que conseguirem deles em termos de limites também, a partir delas próprias, né? Colocar limites aí, doutora. Outro dia que nós mostramos, desculpe que eu vou me alongar, mas é preciso dizer. Hoje eu dei uma manchete aqui que tem um novo telefone celular que vai ser vendido, que já vem com a propaganda dele, vem que ele já tem inteligência artificial nele para você usar. Isso é um perigo na mão do bandido. Aí mostramos outro dia, o dono da Havan foi vítima de um golpe. O sujeito pegou lá e aplicou inteligência artificial no dono da Havan, ele mesmo falando lá, fui punido, tenho que vender 200 celulares da iPhone por R$ 140 cada um, eu tenho que vender 200 unidades ainda hoje, porque a Procon... Ele mostra o documento do Procon, mas não é ele, é inteligência artificial. Ali a voz é igual a dele, mas não é ele. É um golpista e as pessoas caem. Mas cai um monte de gente que está esperando esse celular até hoje que não existe. Eu estou dizendo isso porque aí, essas pessoas prejudicadas, doutora, mandaram comunicação para a Meta, que é aquela que cuida aí do Instagram e do Facebook, foi por esses meios que aplicaram o golpe. E a resposta da Meta foi assim, de uma irresponsabilidade. É quase um tapa na cara dos legisladores brasileiros, da legislação brasileira, do povo brasileiro. Eles responderam assim, esse tipo de controle não... Essa propaganda que está dentro das regras de controle de veracidade e de tudo mais da Meta. Como se ela dissesse, eu estou satisfeito e para nós está tudo certo essa propaganda. Doutora, eles estão dizendo que nós somos uns otários. Quem manda aqui sou eu. É como se fosse isso pra gente. Então, basicamente, né, o que nós temos visto até então, né, são realmente algumas dessas, não são todas as grandes empresas, tá? Algumas têm bastante responsabilidade. Tem outras que a responsabilidade é zero e nos tratam como nativos interessantes, tá? Então, veja, todas as vezes que tem essa forma de abuso dentro das redes sociais, aí a gente teria que também cobrar uma posição do Ministério Público, né? Para que ele intervenha como titular aí de direitos difusos e coletivos, justamente para quê? Olha, peraí, como para fazer essa intervenção em face, né, das pessoas que não apenas daqueles consumidores, porque na verdade muitas pessoas foram expostas a esse risco. Então vamos supor, teve apenas 15 lesados, mas 1 milhão de pessoas viram isso, ou seja, 1 milhão de pessoas estavam expostas a esse perigo. Então, é por isso que o Ministério Público ele é tão importante, né, dentro desse Estado democrático de direito, que seria justamente para proteger esses direitos difusos e coletivos. E veja, uma coisa muito importante dessas multas que nós conversamos do começo do nosso bate-papo, elas são revertidas para esse fundo de proteção aos direitos difusos e coletivos. Então, justamente para que tenha mais força de divulgação, para que explique mais o que as pessoas podem, o que elas não podem fazer. Então, muitas vezes é o que eu falo, a compra dentro de rede social, ela é muito complicada, né? Você comprar um celular, você comprar... Porque até a compra de cursos, ela é mais simplificada. A compra de produtos, né? Comprar carne, enfim, é complicado, por quê? Porque tem pessoas que fazem perfis fakes, que não entregam, né? Isso também vale para os sites, não é só rede social, isso também vale para os sites. Por isso que é tão importante que as pessoas pesquisem, não só o perfil, o site, veja, tem alguma coisa, tá no Reclame Aqui, dá uma procuradinha ali no Jus Brasil, né? Enfim, sempre Reclame Aqui. dá essa olhadinha antes de fazer qualquer compra.
E não vá pensar que esses meios que você tem aí, todos eles, dá para entender porque eles não estão muito preocupados com a gente. Quer ver só? A Meta é a dona do Facebook, do YouTube, do Instagram e tal. Aqui, ó. A Meta faturou 3.800.000 com golpes anunciados. Não é que esse é o faturamento de propaganda dentro das... Não. Isso aqui é o valor apurado de anúncios golpistas dentro da plataforma deles e o quanto eles ganharam com isso, com a propaganda. 3.800.000 só com anúncio de golpes. Quer dizer, é como se você ouvisse as propagandas aqui dentro do programa e tivesse uma parte delas dando que eram golpes e que a emissora não filtrou aquilo como pernicioso, perigoso para as pessoas que ouvem. Como se eles não... Em outras palavras, ó, por impulsionamento com links para sites e páginas falsas que imitavam portais de notícias e canais oficiais a fim de enganar usuários. Ao todo foram veiculados 3.500 anúncios que alcançaram ao menos 85 milhões de visualização no Facebook e Instagram. Metade das páginas que divulgam conteúdo fraudulento foram excluídas de plataformas para veiculação em outros lugares, mas deles não. Esse golpe que eu falei da Van já vem desde novembro, já são 3 meses de gente caindo e enchendo o reclame aqui e lá porque não receberam o aparelho até hoje. E se você reclamar lá, a Meta vai mandar a seguinte resposta: a propaganda em questão está dentro dos nossos controles e regras. Como? Bom, voltando aqui, isso para adultos que de alguma forma podem ter uma defesa melhor. Agora você imagina as crianças, o que é chegar todo esse contingente de coisas duvidosas e perigosas, né? Por isso que... Bom, ainda que o Senado tenha feito isso, em resumo, doutora, há muito que ser regulamentado nessa questão e adaptado à realidade das leis brasileiras, né? Disso que é mundial, né? Por isso que é tão importante a sua participação com essa fala do jornal, justamente para quê? Para poder abrir essa frente de diálogo e abrir as pessoas para refletir, para pensar, né? Quando a gente simplesmente fala as coisas são do jeito que são, é muito complicado. A gente aceita ser a gente aceita uma posição que não é nem juridicamente plausível para todos nós. Então, realmente eu agradeço profundamente esse tempo que nós estamos conversando, porque a gente pode dar aqui insights para que as pessoas protejam seus filhos e principalmente cobrem, né? A gente tem que cobrar os nossos deputados, os nossos senadores. Agora vai ter eleição para vereador. Temos que cobrar esses vereadores e esses prefeitos. Por quê? Porque o programa de combate ao bullying vai partir da prefeitura. E qual que é o projeto que eles têm? É isso que a gente vai ter que cobrar, né? Que o problema hoje não é só o bullying, é o cyber, né? Então, o cyberbullying é o grande problema. E aí, vereador, você vai fazer o que com isso? Vai ficar fazendo nome de rua até quando? Né? E o prefeito, você vai implementar como isso nas escolas da prefeitura? E isso também, veja, em janeiro de 2023, tivemos aí a Política Nacional de Educação Digital. E aí, como é que esses prefeitos vão colocar esta política ali funcionando nas escolas da prefeitura? É isso que a gente tem que começar a exigir, né? Que basicamente essas crianças não vão ficar, elas não vão mais procurar na Barça do jeito que eu procurei, nem sabe o que é Barça, né? Na verdade, até minha filha sabe porque ela é peso de porta para não bater o do vento, Nossa. né? Mas ela não vai procurar na Mirador, né? Eu tô aqui, gente do céu, eu tô aqui mostrando os meus 300 anos de idade, mas tá bom. Então a questão ela vai usar a internet? Vai. Ela vai ter acesso à inteligência artificial? Vai. Mas ela tem que saber como é que se dirige esse carro. Você tem que dar a regra. Então, se você não dá a regra para o professor, para a escola, como é que a criança vai saber? A criança não vai saber, o pai não vai saber. Então, nós temos que exigir isso agora dos seus candidatos, né? De direita, de centro, de esquerda, de cima, de baixo, de qualquer lado,
que você tenha programas de combate ao bullying e de educação digital. É fundamental, fundamental. Doutora, muito obrigado pela participação. A gente sabe que esse assunto é muito A honra é complexo. minha. Não se encerra numa entrevista, mas é muito bom ter a consciência tranquila de pelo menos cumprir o nosso dever, o nosso impossibilitar a senhora em trazer todo o seu conhecimento, e os pais aí recebam isso como uma contribuição para a sua reflexão. Dá uma pensada aí, como é que tá esse... Tá correndo frouxo, aí tudo que chega a seus filhos, tá... E ao mesmo tempo, manda lá um e-mail lá pro seu deputado, sei lá o que, a gente nem lembra mais em quem votou. Dizem que boa parte da população não sabe nem quem votou na última eleição. Quer dizer, vamos começar a ver que esse pessoal aí, que tem quem manda aqui além deles, que é o próprio povo, o gosto, o desejo, a necessidade do povo, é que tem que estar determinante nessa hora, e não é só o cara lá que age por si só, porque ele sabe que a gente está distraído aqui, não está vendo que tem coisas para ser feitas por eles que estão lá no poder também. Né? Um abraço à senhora, muito obrigado, doutora. Só para deixar aberto o espaço da associação, né, Tá. que tem muito material gratuito, né, que é o Instagram é o @SOSBullyingBR. Repete, por favor, doutora. Uhum. Né, SOSBullyingBR. Tudo junto. Aí, Bullying BR. SOS Bullying BR. Tá? E vai ter muito, e as pessoas também vão poder baixar livros de graça no meu site, tá? Tem muito livro, material, artigo de graça, tá? No meu site, que é anapaulasiqueira.com. anapaulasiqueira.com, viu? Busque por conteúdos aqui, acrescente alguma coisa, viu? Doutora Ana Paula Siqueira, especialista em Direito Digital e Cyberbullying, falou com a gente sobre o assunto. Muito obrigado à senhora e um bom dia, doutora. Eu que agradeço. Um ótimo dia para todos.